É o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Então você precisa entender que o inimigo, ele trabalha na sua mente. Se ele conseguir vencer você aqui na mente, colocando pensamentos de fracasso, de derrota, às vezes ele coloca que as pessoas não gostam de você, né? Ah, a pastora não gosta de mim, meu marido não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe me abandonou. Aí ele entra, ele bombardeia, ele coloca você lá para baixo, que você é incapaz, que você... E ali ele assume a liderança da sua vida. Aí você tira Cristo de cena e deixa o diabo trabalhar na sua vida. Mas nós precisamos, a Bíblia diz, Romanos 12, não vamos falar sobre isso não, mas Romano 12 fala sobre transformar a nossa mente. Nós temos que transformar ela. E como que a gente... Com a palavra. Eu estava falando ontem sobre o roubador de força. Você quer ver você fraco? Começa a meditar nos problemas. Porque o diabo, ele traz o problema para você meditar. E aí, quando você começa a meditar nesse problema, acha que você é o quê? Incapaz. Mas você é capacitada, porque aquele que te chamou, capacitou para vencer o problema. Porque o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida onde? Palavra. Agora nós vamos lá. Tiago capítulo 1. Versículo 21, vamos lá primeiro no 21, depois nós vamos para o 22, que diz assim, pelo que, vamos lá? Vocês têm que me ajudar, para não forçar muito a minha voz. Pelo que, despojando-vos de toda o quê? Impureza e de todo o quê? Vestígio do mal. Recebei com mansidão o quê? A palavra em vós o quê? Implantada, a qual é poderosa para fazer o quê? Salvar. Igreja, a oração nós temos que fazer, devemos fazer, porque a oração é a mola, a gente fala que é a mola que move a mão de Deus. A oração é o dever do cristão. O cristão tem que orar. A Bíblia diz, o dever do cristão é orar e nunca desfalecer. Mas a oração, ela tem que estar unida com a palavra, porque olha o que diz aqui Tiago, a palavra em vós, o que? Implantada. A palavra tem que ser implantada no meu coração. Eu não posso, igreja, simplesmente dizer que sem palavra eu consigo viver. Não consigo. Tudo que eu for fazer neste mundo, eu preciso estar pautada, baseada, alicerçada na palavra do Senhor. Cristão verdadeiro, se é que tem cristão falso, então eu preciso ser o quê? Um cristão autêntico, genuíno, aquele cristão que não vive somente do quê? De aparência, mas vive do quê? Da luz da palavra, da revelação da palavra. Então ele está dizendo, a palavra em vós implantada, a qual é o quê? Poderosa para o quê? Salvar, libertar, restaurar, curar, levantar os que estão caídos. A palavra de Deus que é implantada, que nós ouvimos a pregação, é a palavra que vai mudar a nossa vida, igreja. Para de ficar arrumando desculpa, arrumando, eu não consigo permanecer por causa do meu marido, eu não consigo ser firme. Não! Não é marido, não é esposa, não é pastor, não é obreiro, não é membro. É a palavra que nos coloca de pé, que nos fortalece, é o alimento, o pão vivo que desceu do céu. Mas agora Tiago diz no versículo 22, o que ele diz, igreja? Que nós temos que ser o quê? E sede praticante do quê? Da palavra. E não o quê? Ouvinte. Quantas pessoas que vêm para a igreja, que ouvem da palavra da fé, que diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus.
Só que a pessoa, ela ouve, mas ela não busca ter uma fé para agradar a Deus. Ela acha que ela limpando a igreja, que ela sendo uma tia de escolinha, que ela sendo uma obreira, que ela sendo uma líder de intercessão, que ela sendo líder dos homens, das mulheres, ela está agradando a Deus. Não, o que agrada a Deus é a nossa fé. E como que eu tenho fé? Quando coloco a palavra em prática, igreja. Ouvi a palavra, agora eu tenho que fazer o quê? Praticar a palavra. Eu tenho que colocar a palavra em prática. Ele está dizendo, olha, Tiago dizendo, não seja somente ouvinte, vem para a igreja, ouve, aí chega em casa, volta tudo velho homem, a velha mulher, os velhos costumes, as mesmas falas, as mesmas manias, tudo. Peraí, você não ouviu? A palavra falou ao seu coração. Hoje uma irmã mandando um áudio para mim de manhã, ela falou, pastor, essa palavra falou demais comigo. Glória a Deus. Falou? Falou. Então agora vamos praticar. Vamos colocar a palavra em prática. A Bíblia manda, a Bíblia pede, então nós vamos fazer conforme a palavra. A Bíblia pede para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Igreja, se nós seguíssemos esses 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente colocasse em prática, né, Diego? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Por quê? Porque eu estou colocando a palavra em prática. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Você quer o mal do seu próximo? Então você não ama. Porque se você deseja para ele, você está desejando para você também. Aí, Tiago está dizendo o quê? Seja praticante. Para que eu vou fazer fofoca de um para outro? Semear contenda? Azedar o coração do irmão? Maltratar? Não olhar para a cara do irmão, porque está ressentido com o irmão? Aí tem que trazer tudo para o gabinete, para poder colocar frente a frente. Peraí, se eu amo o meu próximo, Tiago está dizendo, você ouviu que você tem que perdoar? Perdoa. Se você ouviu que você tem que lançar fora toda mágoa, todo ressentimento, lança fora, não aceita o inimigo prevalecer, porque quando eu deixo praticar a palavra, eu estou sendo somente o que, igreja? Ouvinte. Manda você amar, você não ama. Manda você perdoar, você não perdoa. Manda você estender a mão para o teu próximo, você não estende. Manda você orar pelos seus inimigos, você não ora. Você deseja o mal. Porque quando eu amo, eu estou o quê? Praticando a palavra. Peraí, o William falou mal de mim, eu vou orar por ele. Isso é o quê? Praticar a palavra. Agora, quando eu quero a justiça minha, não, mata ela, Jesus. Fuzila ela, Jesus. Manda fogo, Jesus. Eu não estou praticando a palavra, igreja. Porque Jesus mandou o quê? Amar e orar pelos nossos inimigos. Ele não mandou você jogar praga. Ele não mandou você estar amaldiçoando. Ele mandou o quê? A gente amar e orar pelos nossos inimigos. Ah, pastor, como que eu vou amar? Então suporta, mas tem que suportar no quê? No amor. Tem marido que fala que ama a esposa, mas expõe a esposa para as outras pessoas, fala da fragilidade da esposa. Que amor que é esse? Você ama a sua esposa como a Bíblia manda você amar, você tem que cuidar dela como um vaso frágil, não é assim? Você tem que proteger, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Aí você diz que você ama a sua esposa, mas o dia que ela pisa na jaca com você, que ela fez alguma coisa, você sai falando para um e para outro. Ah, você sabe, minha irmã, minha esposa, eu fiz isso, aí quer justificar o erro da pessoa com o erro do outro. E eu estou falando de gente de dentro da igreja, não estou falando de pessoas de fora, não. Sabe por que eu saí da igreja? Por causa do pastor. Não, você saiu da igreja porque você não agiu segundo a palavra. Sabe por que você tem mágoa de alguém? Porque você não age conforme a palavra. Tiago está dizendo, olha, não seja somente o quê? Ouvinte. Mas seja o quê? Praticante da palavra. Não venha se enganar. Olha o que ele diz aqui. Sede praticante da palavra e não somente o quê? Ouvintes. Enganando vós a vós mesmo.
ouço a palavra e eu não coloco em prática a palavra, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando eu mesmo. Eu estou me enganando, porque eu ouço a palavra, mas na hora de colocar a palavra em prática, o que eu faço? Eu faço de João sem braço. Eu faço de desentendida, não sei. Não, igreja. Eu preciso praticar a palavra do Senhor, porque olha o que diz o versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, nela o quê? Você tem que atentar para a palavra. E quando eu atento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseverar. Praticante da palavra. Praticar a palavra é isso. Não é você ficar repetindo a palavra, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, que tem um monte de gente que parece uma Bíblia ambulante. Fala da palavra que deixa você até constrangido. Fala, meu Deus, eu sou um miserável, eu não sei nada da Bíblia. Tudo da Bíblia, tem uma vírgula aí, tem um ponto, tem não sei o quê, sabe tudo da Bíblia. Mas não sabe o quê? Praticar a palavra. Se alguém te ofendeu, você tem que fazer o quê? Seguir a paz. Segue a paz. A Bíblia manda você seguir a paz com todos. Segue. Não, pastor, eu tenho que regaçar minha manga. Não faça isso. Deixa, quando você pratica a palavra, quem vai julgar essa pessoa é Deus, igreja. Não é você. Você não precisa. Vai para os pés do Senhor e fala, Deus, está aqui. Eu estou sendo caluniado, mentiu, levantou falso contra mim. Me magoou, me machucou, mas é no Senhor que eu tenho a resposta. Vai diante de Deus, pratica a palavra, não seja somente ouvinte, mas praticante. Você tem que ser o quê? Nela diz aqui, não sendo ouvinte, esquecido, mas sendo o quê? Praticante. Pastor, eu não consigo, ora. Todos os dias eu tinha que dizer não para mim e sim para a palavra. E assim nós temos que ser, igreja. Mas você tem que fazer o quê? Colocar a palavra em prática. Isso serve para pecado, isso serve para qualquer área da nossa vida. Peraí, eu vou colocar a palavra em prática. Eu não posso, olha aqui, ser um ouvinte, o que é esquecido. Mais o que, igreja? Mais o que, igreja? Mas fazedor da obra. Fazer a obra não é vestir uniforme. Fazer a obra não é limpar a igreja. Fazer a obra é você praticar a palavra. É colocar a palavra em prática, é amar, é respeitar, é cuidar, de usar conforme a palavra. Ele está dizendo, olha, mais o que? Fazedor da obra, este tal será o quê? Por que tem pessoas na igreja triste? Tem gente que, quando ela fica sabendo de algo, desce até quando o cachorro fica, hoje não tem mais, né? Aqueles cachorros, raiva, né? Que agora tem vacina, né? Então não tem mais. Como que fala? Aqueles cachorros que baba, né? De raiva. Tem um monte de crente babando igual cachorro. Tem que tomar vacina da palavra. Injeta a vacina da palavra no coração para parar com essa baba da raiva, do ódio, da mágoa. Tem que tomar o quê? Qual que é essa vacina? Colocar a palavra, não ser um ouvinte esquecido. Porque tem crente, enquanto não vê o outro cair, não vê o outro se rebentar, ele não tem prazer, ele tem prazer. Agora eu vou até comer um sanduíche aqui, porque meu irmão caiu. O pastor foi trocado agora, aleluia. Sabe do pecado, mas continua no pecado. Sabe que aquilo está errado, mas continua fazendo o quê? O errado. Não busca praticar a palavra, mas vamos aqui em Tiago capítulo 4. Vamos lá, Tiago capítulo 4. Versículo 4, que diz o quê, igreja? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Está se perguntando. Mas às vezes você fala, pastor, eu não tenho amizade com ninguém. Tem gente que fala assim? Só que às vezes a sua amizade é com o sistema. Você vive ali semeando contenda, né? No coração de alguém. Gente, uma das coisas que eu mais... São pessoas que vêm falar... você viu o que fulano falou?
Isso daí é mundo que se joga um contra o outro. Nós temos que ter o filtro. Você sabe qual que é o filtro do cristão? Espírito Santo ouve e não passa para frente. Falta de conhecimento e prática da palavra. Ele está dizendo aqui, olha, vamos lá. Ele está dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo, amizade é o quê? Não é o que você anda, Eduardo, com amigos, que até às vezes você tem que separar mesmo de pessoas que não vai te edificar. Sai de perto de pessoas que não te edificam, que não vai trazer palavra. Mas às vezes a amizade que ele está dizendo é as práticas das coisas do mundo. Eu tenho a mesma prática que o mundo tem, minha irmã. Eu sou o quê? Ouvinte, mas esquecido da palavra. Eu não estou colocando aquilo que eu estou aprendendo em prática. Você ouve as fermentações, você não é praticante, você é um ouvinte esquecido, você está se tornando o quê? Amigo do mundo. Mas ele está dizendo aqui, você não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Quando eu não sou praticante da palavra, eu me torno inimigo de Deus. Quando eu não pratico, eu ouço a palavra, eu sei que a palavra diz, a palavra manda eu fazer dessa forma, e eu faço de outra maneira, inimigo de Deus. Quando é que eu sou amigo de Deus? Quando eu obedeço aquilo que Ele manda eu fazer. Pastora, mas é difícil largar esse pecado, largar esse sentimento. Coloque a palavra na sua boca e no seu coração. Começa a declarar que você é livre. Começa a declarar que você é liberto. Você conheceu a Deus? Coloca aí Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz o quê? Olha lá. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Igreja, como que eu vou conhecer a Deus? Se eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, mas eu não busco praticar a palavra. Você quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus? É bom quando você anda com pessoas que traz prazer, né? A senhora gosta de andar com pessoas que te irritam? Não gosto não, né? Nem eu também. Não gosto não. Mas de vez em quando eu sou obrigada. Mas vamos lá, praticar a palavra, amar. Estou sendo sincera. Quando você tem um amigo que você tem prazer de conversar, você quer ficar perto dele, não quer? Eu gosto de conversar com fulano é gente boa. Você tem prazer, não tem? Você acha que Deus vai ser amigo daqueles que são profanos? Você acha que Deus vai ser amigo daqueles que estão envolvidos com fofoca, com mentira? Não vai, meu irmão. Não vai, meu irmão. Deus é amigo daqueles que é o quê? Praticante da palavra. Porque quando o Senhor diz lá em João, que aquele que ama a Ele, aquele que pratica a palavra, então eu sou amado, você é amada. Quando? Quando você pratica a palavra. E quando Oséias, aqui no capítulo 6, Oséias, capítulo 6, no versículo 3, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha aí para o monitor. Oséias, capítulo 6, quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias estava falando para os crentes, para o povo de Deus. Quando Oséias estava falando, ele estava falando para quem? Para o povo do mundo? Era para o povo de Deus. Sabe o que estava acontecendo, igreja? Este povo ouviu a palavra e estava desviando da palavra. Não estava mais o quê? Praticando a palavra. Eles estavam começando a adorar outros deuses, prostrando diante de Baal, mas ele sabia quem que era o Deus dele. Eles sabiam, eles ouviram falar. Só que eles não estavam praticando adoração a Deus. Eles estavam praticando adoração a quem? A Baal. E o que Oséias disse? Olha, você conheceu a Deus?
Você aceitou a Cristo? Você desceu as águas do batismo? Você está congregando numa igreja? Você está ouvindo a palavra? Sim. Então agora você vai prosseguir em conhecer a Deus. E como que eu prossigo conhecendo a Deus? Quando eu coloco a palavra de Deus em prática. Eu começo a ter experiência com Deus. Eu começo a viver aquilo que a palavra fala no meu coração. Não é somente falar de palavra de santidade, não, palavra de fé. Palavra de fé, de você declarar que você é livre, você é liberto, que o mal não pode prevalecer. E colocar em prática, está dizendo, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. E como que eu conheço a Deus? Ouvi falar? Não! É praticando a palavra, é colocando a palavra em prática. Você vai se envolver com Deus. Deus vai se envolver com você, porque olha o que diz aqui, como a alva será a sua saída. Vamos lá, igreja? E ele a nós virá como chuva, como a primeira chuva que rega o quê? A terra. Mas eu preciso colocar a palavra em prática, não adianta eu conhecer letra, não, porque na Bíblia diz isso, porque lá não sei aonde, no livro de Miqueias, no livro de Oséias, no livro não sei do que, no livro tal fala isso. Mas e a prática? A prática. A Bíblia diz que a mulher sabe edifica a casa, mas a mulher é tola. A Bíblia diz que o homem ama a sua esposa, mas o homem fala mal da mulher. Fala para Deus, conheça Ele, prossiga em conhecer a Ele. Sabe por quê que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Para a gente já encerrar. Coloca aí, Malaquias. Eu sabia que a pastora ia pedir dízimo, não. Eu não vou falar de dízimo. Mateus, aí você volta um pouquinho. Malaquias. Malaquias capítulo 3. Igreja, vamos ser praticantes da palavra. É para amar? Ama o teu próximo. Perdoa o teu próximo. Ama, ora pelo teu próximo. Você está com algum ressentimento? Lança fora. Jesus, eu não quero nada que não vem do Senhor no meu coração. Meu coração é o teu altar. Meu coração é tua morada, Senhor. Então é isso que eu quero. Igreja, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Vocês gostam de lixo dentro de casa? Pastora, minha casa, não sei nem por onde começar. Tanto lixo. Lixo traz o que, igreja? Vamos lá, me ajuda aí. O que lixo traz? Traz barata. Traz o quê? Rato, mais o que, igreja? Um monte de coisa, fedor, podridão e um monte de coisa. Aí, se o quintal está sujo, vai lá, carpe, né? Pelo menos é para ser assim, né? Coloca, não manda embora. Quem mora no apartamento tem esse problema, de carpe quintal. Engraçado, né? A gente não gosta de lixo. Mas quantos estão guardando lixo no coração? Que é pior do que lixo físico. Guardando mágoa, ressentimento, fofoca, mentira. Isso é lixo. E esse lixo é de quem? De quem que é esse lixo? É do diabo. Mas Deus manda você o quê? Ter um coração puro. Um coração limpo. Porque Mateus fala, somente quem verá Deus? Quem? Os limpos de coração. Aí eu pergunto para você, como é que eu limpo meu coração, pastora? João 17:17, pela palavra. Quando a palavra entra, eu começo a colocar a palavra em prática. Eu vou limpando, eu vou tirando mágoa, eu vou tirando ressentimento, eu vou sendo praticante da palavra. Mas quando eu não pratico a palavra, olha o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras. Essa palavra não é a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de um coração que não pratica a palavra. Essa palavra que ele está dizendo aqui, ele está falando de palavra do homem que é amigo do mundo. Olha o que diz aqui. As vossas palavras foram o quê? Agressivas para mim. Igreja, quando você junta com a pessoa,
para falar mal do teu próximo. Você está sendo o quê? Com palavras agressivas a Deus. Você que às vezes fala mal da sua mulher, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, dos obreiros, seja do irmão da igreja, seja de quem for. A palavra que você está dizendo está sendo agressiva aos ouvidos de Deus. Usa a sua língua aí. Usa o seu tempo para ser somente ouvinte e não praticante. Olha o que acontece. Palavras agressivas. Diz o Senhor. Mas vós dizei que temos falado contra ti. Na pergunta, o que nós estamos falando? Eu não sei. Tudo que eu falo fora da palavra, eu estou agredindo Deus. Se eu estou mentindo, se eu estou fofocando, se eu estou dizendo que Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu estou falando contra a palavra. Adeus, igreja. Mas aí, para a gente encerrar, eu quero falar com você, diz no versículo 16, então aqueles que temiam o Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor atentou. Igreja, olha aqui para mim, seja praticante da palavra, porque Deus está atento a você. Deus está de olho em você. Em tudo que você faz, pensa, Deus está atento a você. Ouve o que o Senhor está falando. Aprenda. Coloque em prática o que Deus está falando. Não seja somente ouvinte da palavra. Pratique, esforça. E aí ele está dizendo, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para que o quê? Os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Igreja, tem um memorial escrito. Salmo 139, versículo 16, todos os dias da sua vida já foram escritos, determinados pelo Senhor. Esse dia aqui já foi escrito, o dia de amanhã já foi escrito, o dia de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira já foi escrito por Deus. Está na presença de Deus, está diante de Deus. E Deus está olhando, meu irmão, dizendo assim, eu quero que se cumpra na vida dele o que eu escrevi. Mas sabe quem que impede da promessa de Deus se cumprir em nós, meu irmão? A lei perfeita, sabe? Somos nós. Ele só quer que você pratique a palavra, que você não seja somente o quê? Ouvinte esquecido. Para que ele possa ver a lei perfeita dele, que é a promessa, se manifestar sobre a tua vida, igreja. Deus, ele quer ver aquilo que ele prometeu se cumprir na sua vida, mas isso só vai se cumprir quando eu e você ser o quê? Ouvinte, praticante da palavra e não esquecido. Deus falou, se esforça, reúna força com Deus. Deus, Espírito Santo, o Senhor declarou que não, o Senhor me ajudaria nas minhas fraquezas, eu sou fraco, eu não consigo vencer, mas o Senhor falou que se eu clamar, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai mostrar coisas grandes e firmes que eu ainda não conheço. Eu peço para Ele me ajudar e Ele ajuda, igreja. Você não está conseguindo praticar, peça ajuda, porque olha o que diz o versículo 18 e nós já vamos orar. O que diz o versículo 18? Então, vereis outra vez o quê? Entre quem? Quem que é justo, igreja? Quem que é justo, igreja? Aquele que é ouvinte e praticante da palavra. E aí, igreja, entre o justo e o ímpio. Quem que é ímpio? Aqui não tem ímpio não, né, igreja? Vamos crer que não. O ímpio é aquele que ouve, mas não pratica a palavra. Entre os que servem a Deus e o que não, então vai haver diferença. Deus vai olhar, tem um memorial na frente de Deus. E Deus tem olhado e tem dito assim, você está cumprindo o que eu falei? Você está colocando em prática a palavra que você tem ouvido? Senão você é ímpio. Nós somos ímpios, igreja. Vai haver diferença daqueles que servem. Aquele que serve a Deus é vestir uniforme. É isso, igreja? Servir a Deus é estar de trás de um púlpito, igreja? Não! Servir a Deus é praticar a palavra. Servir a Deus é quando eu pratico a palavra.
Aí eu estou servindo a Deus, obedecendo a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Clame a Ele, fala: Jesus, eu quero. Fala: Jesus, eu quero ser praticante da Tua palavra, eu não quero ser ouvinte esquecido. Eu quero praticar a Tua palavra, Senhor. Eu quero prosseguir em Te conhecer.